Muito bem. Queridos, abre a sua Bíblia, por favor. Vamos ministrar a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Como a Gisele avisou, toda a nossa estrutura de crianças está funcionando, desde o berçário até 10 anos. Muito importante teu filho estar lá, porque tem uma programação especial para ele por lá, tá bom? Quem achou Atos dos Apóstolos, capítulo 2? Diga glória a Deus. Então, quem já conhece o mínimo da palavra de Deus, sabe que nós estamos no capítulo que descreve o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, um momento muito importante e impactante para a Igreja de Cristo. Agora eu quero ler a partir do versículo 14, que registra para nós um discurso que o apóstolo Pedro fez naquele dia. O Espírito Santo tinha descido, está ali descrito nos primeiros 13 versículos, e as pessoas começaram a perguntar: meu Deus, o que está acontecendo? Nós estamos ouvindo as pessoas falar em outras línguas, das grandezas de Deus, cada um ouve essas pessoas falarem nos seus dialetos, na sua língua, mas todos declaram as grandezas de Deus. Então, no meio dessa, vamos dizer assim, confusão santa, Pedro se levanta e faz um discurso. Eu quero ler esse discurso em nome de Jesus. Eu vou ler na Nova Versão Internacional e você vai acompanhando na tradução que está contigo, tá bom? Diz aqui a palavra de Deus: então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto. Ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem foi entregue por propósito determinado e preconhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que poria um dos seus descendentes no trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo
prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fiquem certo disto: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? Então é um discurso. Não sei, não cronometrei, mas eu acredito que eu não levei 5 minutos, talvez 3, 4 minutos, para ler o que foi registrado aqui no livro de Atos, o que Pedro naquele dia falou. Um dia eu peço você a sua sinceridade, porque um dia com muita sinceridade eu li esse discurso de Pedro, e eu li de novo, e com toda sinceridade no meu coração. Talvez você também já pensou isso. Eu pensei assim: não é lá uma grande pregação, é lá uma grande revelação, não é lá uma coisa que você fica assim: meu Deus, que revelação é essa que Pedro está falando, meu Deus do céu. Pelo contrário, é uma junção de alguns textos da palavra de Deus. A maioria daquilo que ele fala não são nem palavras dele, são trechos da palavra de alguns profetas. Ele vai citando essas coisas. E no final, ele termina com essas palavras muito fortes. Ele está acusando os seus ouvintes do seguinte: olha, sejam certos, ó israelitas, que aquele Jesus que vocês crucificaram, ele ressuscitou ao 3º dia. Agora, interessante, se você vai até o versículo 41, é o resultado desse discurso tão simples, tão singelo, do apóstolo Pedro. Quantos aqui concordam que não é uma grande pregação sistemática, que é um discurso que você fica: uau, o que é isso? Eu nunca ouvi. Quantos concordam que é uma palavra bem simples que Pedro liberou ali naquele dia? É uma palavra muito simples. Agora olha só o versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Essa palavra tão simples que Pedro deu, viu? E naquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas. Meu Deus do céu, o sonho. Como diz o Anderson, meu sonho. É o sonho de qualquer pregador isso aí. Uma palavra que não demora 5 minutos, em vez da gente se descascar aqui em cima por 40 minutos, e pregando, e virando cambalhota, e fazendo palhaçada, e depois, assim, as pessoas olham para nós e dizem: poxa, um discurso de 3, 4, 5 minutos, e 3.000 pessoas, sem microfone, sem som, sem ministério de louvor, sem dança, sem nada disso. Quase 3.000 pessoas entregam sua vida para Jesus. Meu sonho, sonho de qualquer pregador. Agora, eu acredito que entre o versículo 36 e o versículo 41, nós temos um segredo muito poderoso, porque isso aconteceu. Eu até creio que nós estamos diante de um princípio que, porque é o seguinte: os princípios de Deus nunca mudam, eles são os mesmos, desde a criação até o Apocalipse. Os princípios de Deus nunca mudam. Então eu acredito que nós estamos diante de um princípio, e se é um princípio, eu creio que fazendo a mesma coisa hoje, nós teremos os mesmos resultados. Quantos creem em nome de Jesus? Eu não acredito que tem alguns teólogos que dizem que os tempos onde os apóstolos viveram eram diferentes. Obviamente, os tempos eram diferentes, mas os anseios do ser humano, as dificuldades do ser humano, as alegrias do ser humano, o nosso Deus, tudo era igual, viu?
As pessoas não eram diferentes do que são hoje, não tiveram preocupações diferentes. Eu não estou falando se o seu smartphone é de última geração ou não. Isso não é preocupação, viu? Preocupação é com a vida, preocupação é com o bem-estar, preocupação é com ficar doente, preocupação é com filho. Essas coisas eram igualzinho naquela época. Mas alguma coisa aconteceu, que tinha uma pregação tão simples, mas tão simples. Essas pessoas ouviram aquilo e foram acrescentadas à igreja quase 3.000 pessoas. Querido, com toda sinceridade, eu acredito que nesses 2 pontos, fala para a pessoa que está ao seu lado, 2 pontos só. Que eu vou falar agora nessa introdução, que na verdade já é quase a mensagem toda. Esses 2 pontos, eles têm um poder, de fato, eu não estou fazendo propaganda enganosa aqui não, de fato, eles têm o poder de mudar a sua vida, eles têm o poder de mudar a vida de milhares de pessoas. Se você entender, vai influenciar dezenas, centenas, milhares de pessoas. Quantos querem ouvir o que o Espírito Santo quer falar aqui nesta noite? Nós vamos encontrar algo que talvez não, é um pouco diferente do que a gente tem visto nesse mundo evangélico de hoje. Que milhares, milhões de evangélicos estão sentados numa igreja como você está agora, ouvindo alguma palavra, ou assistindo algum culto, ou vendo algum louvor ainda rolando. Quem sabe alguns milhões já participaram de algum culto, agora estão em casa. Mas eu acredito que nós estamos diante de um princípio imutável da palavra de Deus. Eu acredito que o que aconteceu para que, de um discurso tão simples, tão singelo, até chegar no versículo 41, que quase 3.000 pessoas são acrescentadas à igreja, o segredo se encontra no versículo 37. Vamos ler esse versículo 37. Atos, capítulo 2, versículo 37. Diz o seguinte: quando ouviram isso o que, gente? O discurso de Pedro. Nós lemos do versículo 14 até o 36, então 37 agora. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, o que faremos? Pergunta a pessoa que está ao seu lado: irmão, o que faremos? Queridos, temos 2 coisas, 2 princípios de fato. Eu repito, não estou fazendo propaganda enganosa. Se você pudesse, eu também, captar esses 2 pontos, eu lhe garanto que a sua vida não é mais a mesma. É tão simples assim, pastor? É tão simples assim. Primeira coisa que aconteceu, que é difícil de se ver no mundo evangélico, graças a Deus, eu tenho visto com uma certa frequência aqui na nossa igreja. Não porque nossa igreja seja... Aliás, desculpa, nossa igreja é especial, sim. Eu já iria falar que a nossa igreja não é nada especial, mas fala para a pessoa que está ao seu lado: nossa igreja é muito especial. E eu não estou me referindo à organização, ela é especial porque você faz parte, amém? Glória a Deus. Então, olha só. O que me chama a atenção, em primeiro lugar, é que essas pessoas que ouviram essa mensagem tão simples, algo aconteceu no coração deles. A Bíblia diz que eles ficaram aflitos em seu coração. Uma outra tradução diz: compungiram-se em seus corações. Em seu coração. Fala para a pessoa que está ao seu lado: eles foram atingidos pela mensagem. Eu não sei se você já teve essa experiência de ter sido atingido por uma mensagem. Sabe que essa palavra compungir-se significa o seguinte, deixa
Aurélio, ele traduz essa palavra o seguinte: de dar um aperto no coração, de arrepender-se. Eu não sei se você já teve essa experiência, que uma palavra que você ouviu na igreja, em algum outro lugar, ou mesmo lendo a palavra de Deus, isso deu um aperto no teu coração. Quantos aqui já tiveram essa experiência? Então a primeira coisa que fez essa diferença de um discurso de 4, 5 minutos, tão simples, gerar 3.000 conversões, quase 3.000 conversões. O primeiro ponto que aconteceu, as pessoas ficaram atingidas, a palavra conseguiu atingir o coração dessas pessoas. Eles sabe, tem palavras que vão lá dentro do nosso coração e parece que a mão de Deus pega o nosso coração e vai apertando assim. A gente sente Deus falando com a gente. Então, a primeira coisa, o primeiro princípio é que a palavra encontrou corações abertos. As pessoas se deixaram atingir pela mensagem. Queridos, eu sei que aqui não tem muito esse costume, mas nós temos um costume no meu país, é interessante. Lá tem bastante rios e lagos, essas coisas assim. E as margens não são iguais aqui com areia, são com pedras. Então, agora é verão lá, aqui é inverno, lá é verão. A gente tem nem um passatempo, mas a gente gosta de fazer essas coisas. Essas pedras que muito tempo ficaram dentro de um riacho, eles são todo polidos, né? Então, a gente procura umas certas pedras meio, como se diz, achatadas, bem boleadas e bem fininhas assim, mas bem redondinho. E a gente pega elas e joga elas assim por cima da água. E é interessante, apesar que a pedra obviamente é mais densa e mais pesada do que a água, a pedra ela toca na água, ela pula e ela vai pulando um monte de vezes. Então, quando tem uma galera que está perto de um riacho assim, a gente faz tipo uma competição. Quem consegue jogar uma pedra que vai pular mais vezes. Agora, por que eu estou falando isso para você? Tem pessoas que tocam a palavra de Deus dessa forma. Todo domingo, eles tocam a água, que é a palavra, eles tocam, mas eles nunca mergulham. Eles tocam, mas é só um toquezinho. Aí no próximo domingo é o próximo toque, mas eles nunca se aprofundam. Tem pessoas que têm anos na igreja e nunca, nenhuma vez foram atingidos por uma palavra. Estão debaixo da ministração poderosa da palavra de Deus, mas nunca são atingidos. Entram e saem de prédios, de igrejas, mas nunca muda, nada muda. Eles vão para casa, eles ficam logo pensando nos gols do Fantástico. Tem gente que não tem nem paciência para chegar lá, já quer ver no celular. Hoje em dia é mais fácil ter acesso direto à internet. Então, domingo após domingo, quarta após quarta, sei lá, quando você tem contato com a palavra de Deus é só apenas tocada. Tem gente que é recordista de pulos, viu? Há anos e anos, é todo domingo, 52 vezes pelo menos por ano, é tum, 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 tum. Mas nunca chegam a mergulhar na palavra de Deus. Queridos, isso não é tão difícil hoje de se ver, porque é só pensar um pouco, só usar esse músculo, esse órgão que Deus te deu, que está localizado entre suas duas orelhas, que se chama cérebro. Porque o que seria do Brasil se esses 50 milhões de evangélicos realmente fossem impactados todo domingo, atingidos pela palavra, como essas pessoas foram atingidas no dia de Pentecostes, que parece que uma mão vai lá dentro e aperta o coração. Imagina o que poderia fazer e acontecer no Brasil. Imagina se a palavra parasse de deixar só um toquezinho. Talvez você possa falar assim: pastor, mas Pedro, né? Pedro era Pedro, e ainda mais no dia de Pentecostes. Então é verdade, lendo o discurso, era muito simples, mas tinha muita unção, pastor. Fala para a pessoa que está ao seu lado: tinha muita unção, meu irmão.
Mas não é assim que se fala sobre unção. Pelo menos entre pentecostais. Não fala assim, tinha muita unção, meu irmão. Tem que ser com mais peso assim. Tinha muita unção, meu irmão. Quantos aqui ficaram arrepiados, aleluia. Sabe que, eu vou te falar uma coisa. Sabe que a gente tem falado sobre discipulado, só abrindo parênteses, e o pastor Márcio falou uma coisa que é verdade, todos nós já sabemos. A profundidade do discipulado não depende do discipulador, depende da atitude do discípulo. Queridos, mesmo princípio se aplica a ouvir a palavra de Deus. Pode ser uma palavra tão simples como foi a de Pedro, se o teu coração estiver aberto, ansioso para ouvir a palavra de Deus, para absorver aquilo que você está ouvindo, eu quero te garantir que você será impactado todo domingo. Não importa se está da inspiração, da revelação, meu Deus, que coisa! Mas do outro lado você pode estar debaixo da maior pregação que alguém já pregou. Se o teu coração está fechado, nada acontece do mesmo jeito. O que Deus pode fazer no seu coração depende mais de você do que quem está aqui na frente. Por mais chocante que seja. Queridos, é verdade. Você lembra que a pastora Angélica pregou aqui 2 domingos atrás? Esse que foi ontem, mas tem apenas 2 domingos. Aliás, parece que tem mais tempo, mas foi apenas 2 domingos. Quando ela falou assim, o que houve, meu irmão? Tu lembra dos primeiros momentos na igreja? Como você tinha, assim, ficava em casa, poxa, a hora de ir para a igreja não chega, e todo domingo era uma revolução. Você lembra dessa época? Mas sabe, a igreja não mudou, o pregador não mudou, os louvores não mudaram. O que mudou, em muitos dos casos, é o coração da pessoa. Eu te pergunto, Deus pode atingir você? Deus pode atingir você? Eu já tive algumas experiências e cuidado da minha esposa quando isso acontece. Quando eu entro de peito aberto numa paulada dessa da palavra de Deus. Uma dessas aconteceu em Fortaleza, no Ceará, numa conferência. E, meu Deus, já viu uma luta de UFC que o cara levou um soco assim, um chute na cara? E o cara cai assim, bum. Já cai todo esticado. Quantos já viram uma coisa dessa? Aí o cara sem misericórdia, e dá, o cara já em pé já ficou nocauteado e só caiu. O cara ainda pula em cima. Eu falei, meu Deus, se o juiz não entra, vai matar o camarada. Meu irmão, eu estava naquela conferência com quem não sabia de nada. De repente a palavra de Deus, ela veio de uma tal forma ao meu encontro que eu fiquei nocauteado. E deixa eu lhe explicar o que aconteceu, como se isso se manifestou. Foi o dia do meu aniversário, dia 19 de junho. Meu irmão, estávamos lá com um grupo de pessoas. Eu já saí da reunião assim, eu não sabia nem direito onde eu estava. Eu fui para o quarto, a turma foi de noite numa celebração de células, alguma coisa assim. Falei, eu não quero ir. Quando voltaram, eles queriam ir lá no meu quarto, me dar os parabéns. Quando eu percebi o movimento, eu fui para o banheiro, me tranquei. A pessoa, para de bobagem, papapá. Eu não abri aquela porta. Foi mal educado pra caramba. Peço até perdão para quem estava lá na época. Mas eu estava em crise. Por quê? Parecia que a mão de Deus foi dentro do meu coração assim. Você já teve experiências assim? Deus pode atingir o teu coração? Porque compungiu-se o coração. Eles se compungiram
no seu coração. Você já teve uma experiência dessa? Porque, queridos, eu estou falando de 2 pontos simples que podem mudar a sua vida. Ou você é uma daquelas pessoas e todo domingo, vamos lá, aí, quebrou todos os recordes. 52 pulos só com uma tacada aí. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, quinta semana. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Ou você vem para a igreja com o coração, Senhor, fala comigo, por favor. Porque se você vem com um coração desse, desde a abertura que a Gisele fez aqui, Deus vai falar com você. Depende mais da sua atitude do que de Deus, do que da Gisele, do que do pastor Ralph, do que o saxofone do Davi Maia, aleluia. Que depende, o que faz a coisa acontecer. Você estava aqui terça-feira, é a sua atitude que define a sua altitude. Compungiu-se o coração deles. Eles se essa palavra é difícil, eles se afligiram em seu coração. Por isso eu gosto mais da NVI, que ela troca essas palavras. Feche os teus olhos, coloca a tua mão sobre o teu coração. E se você está me entendendo, não seja um papagaio evangélico. Se você está me entendendo, fala para Deus, Deus, o Senhor tem liberdade para me atingir. Quantos querem ser atingidos pela palavra de Deus? Eu preciso ser atingido pela palavra de Deus. No meu tempo sozinho com Deus, nas pregações, no dia a dia, ouvindo a voz de Deus, Senhor, eu quero ser atingido pelo Senhor. Agora, segundo ponto, no mesmo versículo, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro. Aliás, deixa eu só falar uma coisa sobre perguntar. Você lembra do Tadel integrado que foi projetado aqui? Eu sei que algumas pessoas não gostam desses Tadéis que são projetados, mas eu acho eles tremendos e nós vamos continuar em nome de Jesus, porque é uma bênção. Mas deixa eu lhe falar, naquele dia eu falei uma coisa, que eu gosto de perguntas, porque perguntas demonstram interesse. Desde enquanto nós recebemos pessoas na nossa casa, pessoas que vêm de longe, como agora foi o pastor Sabá, mas o que eu vou falar agora não é em relação a eles, mas a Lisa sabe. Nós recebemos um grupo de pessoas na nossa casa, passaram uma semana dentro da nossa casa, passeando com a gente, assim, eu quero conhecer isso, quero conhecer aquilo, e não fizeram uma pergunta sequer ao nosso respeito, a respeito da igreja. O que você acha? O que a gente achou deles? Não queriam saber o quanto tempo a gente está casado, porque a gente não tem filho, apesar que sabem da saúde da Lisa, não perguntaram como estava a igreja, não quiseram saber quantos grupos tem, não quiseram saber, não fizeram uma pergunta. O que você acha de pessoas assim? Parece que a gente não passa de guia turístico barato, porque nem pagaram nada, né? Perguntas demonstram interesse. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Perguntar demonstra interesse. Então, olha só, eles não só foram atingidos pela palavra, mas agora eles fizeram uma pergunta. Isso já é um próximo passo. Eu falei que são 2, mas eu acho que eu estou descobrindo o terceiro aqui. Eles fizeram uma pergunta. Tem gente que às vezes sai de um culto e fala assim, rapaz, mas que palavra, rapaz. Mas eles fizeram uma pergunta. Eu aprendi a fazer perguntas. Como se faz? Para que se faz? Me ajuda. Você pode sentar aqui comigo, me explicar? Fazer perguntas demonstra interesse. Você tem interesse? Eu tenho muito interesse.
Eu estou interessado a crescer a cada dia na minha vida com Jesus, na minha intimidade com Jesus. Quando eu encontro pessoas que estão à minha frente espiritualmente, eu faço perguntas, porque perguntas demonstram interesse. Quem não faz pergunta de nada, quem não chega para um outro dirigente para perguntar como ele consegue ter 18 convidados na sua criativa e ele não teve nenhuma, porque não se interessa. Então, perguntar demonstra interesse. Eu penso que nós devemos demonstrar um pouco mais de interesse com certas coisas. Mas eles fizeram uma pergunta. Esse é o título dessa mensagem. Eles fizeram uma pergunta tão simples. Irmãos, vírgula, o que faremos? Então, o primeiro ponto foi ser atingido pela mensagem. Se isso acontecesse todo domingo com você, já é um grande passo. Aliás, graças a Deus pelo povo maravilhoso que Deus tem dado a mim e a minha esposa. Que eu tenho visto várias pessoas, domingo após domingo, serem atingidos pela palavra. Aleluia. Não sei o que eu faria aqui em cima se olhasse para um monte de gente mastigando chiclete, viajando no Facebook durante a minha pregação, como outro dia eu vi numa igreja que eu fui pregar. Se desde enquanto já dá vontade de chutar o balde naquela igreja, eu acho que eu já teria desistido há 10 anos atrás. Mas graças a Deus pelo povo maravilhoso, extraordinário, fora do comum, que Deus tem dado para nós. Aleluia, glória a Deus. Os líderes extraordinários. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Se você sabe que ainda não é, então vai profetizando. Você fala assim, ó, você é extraordinário. Mas eu te garanto, para muita gente você nem profetizou, você já falou o que está acontecendo hoje. Quantos estão sentados do lado de uma pessoa extraordinária? Quantos estão sentados de uma pessoa extraordinária? Completamente extraordinário. Glória a Deus. Agora, compungir-se é apenas o primeiro passo, já é grande coisa. Se você sai daqui, e lembra que eu falei, não depende, claro, se eu falasse aqui só bobagem, você poderia me culpar, ou culpar a pessoa que está ministrando aqui em cima, mas graças a Deus não tem saído bobagem desse púlpito, graças a Deus. Sabe, eu às vezes converso com pessoas que falam assim, pastor, eu não tenho nem coragem de levar um convidado para a minha igreja. Mas por quê? Porque você só fala bobagem, a gente nunca sabe direito o que vai acontecer. Graças a Deus, ao meu entender, eu posso estar muito errado. Mas você pode ter vários receios, mas esse aí você não precisa ter. Você pode ter certeza que não vai sair bobagem desse púlpito. Amém? Agora, segundo passo é fazer. Fazer. Primeiro é ser atingido. O segundo é uma reação em cima disso. Como eu já falei, nada adianta. Falei, rapaz, mas que palavra, rapaz. E depois, mais tardar, quando chegar em frente à cantina, você já esqueceu tudo, porque o X-Pug já está tomando conta do seu cérebro. Fazer significa realizar ou pôr em prática algo. Sair da teoria e criar algo de substância. Porque se você ouve uma boa palavra, você pode depois filosofar sobre ela. Por exemplo, é possível, em nome de Jesus isso não acontece, apesar que eu sei que inevitavelmente vai acontecer em algumas vidas, que na quarta-feira, ou na quinta, ou no sábado, no grupo familiar, tem gente filosofando sobre o que foi falado aqui. Poxa, gostei demais, é isso, é aquilo, eu também acho que Mas, se você vai realmente ver o quanto está sendo praticado, você vai descobrir que quase nada, ou totalmente nada. Então, ser atingido
Tem gente que eu já vi pessoas assim, que realmente já saíram daqui assim, sabe, meio nocauteados. Mas ser atingido é só o primeiro passo. Depois vem a grande pergunta que muda a história de qualquer um. Irmãos, o que faremos? Porque tem que se fazer algo. Não adianta apenas ouvir e ser impactado. Poxa, que palavra! A palavra diz, a Bíblia, em Tiago capítulo 1, versículo 22, o seguinte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Essa palavra é forte. A psicologia diz que esse estado de se auto-enganar já é uma coisa avançada. Sabe, tem gente, por exemplo, tem gente que mente e sabe que está mentindo. Aí vem os estágios que a coisa vai piorando. Tem pessoas que mentem, mas já mentiram tanto que eles mesmos ficam na dúvida se realmente aconteceu desse jeito. Mas nessa escada ela vai subindo ou descendo, né? No último estágio dessas pessoas, eles acreditam na própria mentira. Eles iriam passar num detector de mentiras, iriam afirmar com todas as letras que foi daquele jeito, mas é uma mentira. Eles estão enganando a si mesmo. Então olha só o que a Bíblia diz: quem é apenas ouvinte da palavra, bim, 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 ouvinte. Quem sabe até ouvinte fiel da palavra, todo domingo. Mas quem é apenas ouvinte da palavra e não coloca ela em prática, essa pessoa pode ser teólogo, pode ter explicação para tudo, pode saber como funciona um grupo familiar, como se faz o setor crescer, o que é o Tadel, como se faz, pode saber um monte de coisa, já fez curso de casados para valer, manual de sobrevivência para pais de adolescentes, já tudo, ele já sabe tudo. Mas quando chega na prática, não sabe. Irmãos, o que faremos? Tem uma frase que diz o seguinte: saber é poder. Mas será? Será que o conhecimento traz poder? Eu não acho não. Porque saber uma coisa é uma coisa. Fazer essa coisa é outra coisa. Essa aí foi profunda. Anota essa aí, uma pérola que saiu da minha boca. Ou coisou e deu coisa, pastor. Ah, é. Queridos, deixa eu lhe falar. Essa você pode anotar. Saber e praticar é poder. Saber, conhecimento. E esse conhecimento colocado em prática, aí poder vem. Como que é possível? Tem gente que fez um curso de finanças, sobre administração de finanças e continua no buraco. Por quê? Ficou lá na sala... quando entrava na sala, desligava o disjuntor, ficava lá. Aí quando saía ali, não. Fez, preencheu a apostila, memorizou versículos, mas o saber não é poder. Saber, praticar é poder. Essa foi a introdução. Por quê? Eu quero falar sobre os últimos 10 dias que nós passamos aqui dentro desse salão. Os últimos 10 dias, eu me refiro à nossa conferência que começou na outra quinta-feira passada. E eu incluo o que aconteceu aqui na terça-feira à noite. Queridos, com toda sinceridade. Aliás, deixa eu só falar uma coisa. Na verdade, eu queria ministrar essa palavra domingo passado à noite.
mas o apóstolo estava aqui. Para nós sempre é um prazer e uma satisfação ter o nosso apóstolo aqui. Eu não sabia que ele iria ficar até domingo à noite, fiquei muito alegre de ele ter ficado, e foi muito bom, glória a Deus. Me deu até uma liberdade para ir no nosso núcleo de São Pedro da Aldeia ministrar lá, glória a Deus. Mas, do outro lado, é bom que eu não ministrei lá no domingo passado, para você não achar que é uma palavra do momento. Sabe, eu acho interessante quando chega a Copa do Mundo, tem muito pastor que prega sobre esse sistema de Copa do Mundo. Aí depois vem as eleições, é o momento das eleições. Aí depois vem outra coisa, é aquele momento. Mas nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Os princípios dele nunca mudam. Ele não... Claro que a gente pode adaptar certas coisas, mas eu não estou aqui para aproveitar o momento. Eu estou aqui para edificar a sua vida e a minha vida também. Então, que bom que não foi no domingo passado, porque talvez você poderia falar, poxa, mas ele está aproveitando as palavras. Não, eu estou falando sobre um princípio em nome de Jesus. Então, muito bem. Então, deixa eu lhe falar com toda sinceridade mesmo. Assim, eu já tenho 25 anos de cristão, nem é crente, é cristão, eu estou andando com Jesus, aliás, ele anda comigo, me sustenta, me levanta, ele, sabe, tem sido muito fiel comigo nos últimos 25 anos. Para você que está aqui pela primeira vez, ou talvez pouco tempo, eu não sou brasileiro, eu sou suíço, eu já vivi, sabe, em congressos assim, que todos os nomes conhecidos daquela época iam lá, ministravam essas coisas todas, eu já ouvi cada pregação, eu já vi cada coisa acontecendo no meio evangélico, meu Deus! Mas deixa eu lhe falar uma coisa, por favor, entenda o que eu vou te falar. Os últimos 10 dias aqui dentro desse salão foram muito impactantes para mim. Muito impactantes. O nível de palavras que nós recebemos aqui nos últimos 10 dias chega tranquilamente no nível de grandes ministrações, dos grandes pregadores, essa coisa toda. Sinceramente, eu estou falando talvez eu estou exagerando, mas para mim eu falo de todo o coração. Eu quero, portanto, tecer o fio da meada daquilo que Deus falou aqui durante esses últimos 10 dias. Até 10 dias é mais porque sábado, sexta, quinta e quarta, 4 dias ficaram improdutivos, né? Mas da outra semana atrás, quinta, sexta, sábado, domingo e terça, entre 6 dias, o que Deus derramou sobre nós não é brincadeira não, viu? Vou te falar, hein? Então eu quero tecer um fio de meada daquilo que Deus falou. Pastor, mas, poxa, pastor, eu dei mole, não vim para a conferência. Com toda sinceridade, com amor e carinho. Meu irmão, deu mole mesmo. Essa aí, quem estava aqui na conferência? E pode falar com toda sinceridade, perdeu. Perdeu mesmo. Porque essa conferência, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tem outras igrejas que 1 ano inteiro não houve uma palavra dessa aí. A primeira noite, na quinta-feira, pastor Odilon ministrou aqui, sobre o tema, se preparando para o futuro. Meu irmão, quantos creem na palavra de Deus aqui? Ela diz o seguinte, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou em coração humano, as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Quantos tomam posse dessa promessa em nome de Jesus? Pastor Odilon falou aqui, é verdade, eu creio nisso, eu me aproprio dessa palavra. Mas se nós cremos nessa palavra, nós temos que nos preparar para esse futuro. Ele falou aqui que ele agora mesmo com quase 56 anos, uma coisa assim que ele já está, nem parece, né? Nem parece mesmo. Ele está aprendendo inglês porque ele está se preparando para o futuro. Meu Deus, eu discipulo faz muitos anos, eu sei que esse é um dos assuntos principais. Tem gente que fala assim, eu creio.
Mas o que você está fazendo agora para quando a bênção de Deus vier? Eu estou fazendo nada, estou fazendo nada. Ah, meu chamado é para as nações. Só se você for para Portugal, ou talvez para Angola, ou Moçambique, ou todos os outros países, falam uma outra língua se você não sabe. Se o seu chamado é para as nações, meu irmão, você tem que aprender uma outra língua. No mínimo, hablas espanhol? Hã? Porque se você vai lá nos Estados Unidos, gente, quero falar de Deus, todo mundo fala, hã? Hein? Ah, pastor, meu sonho é ir com vocês para a Suíça, aleluia. E a sua esperança é que eu vou ficar do seu lado o tempo todo traduzindo você? Você tem que se preparar para o seu futuro. Você ouviu? Que palavra, gente, quinta-feira à noite, que palavra. Eu fui muito atingido por aquela palavra. Porque eu creio que Deus tem grandes coisas para mim e através de mim. Porque eu sirvo um grande Deus, não porque eu sou um grande Ralph, não, apesar que estou aumentando. Quinta-feira, queridos, eu falo uma coisa para vocês, não está na internet ainda, mas a partir da semana que vem, todas essas palavras de graça estarão disponíveis no nosso site, de graça, não precisa pagar. Aqueles que acharam absurdo, agora tem que pagar para ouvir a palavra de Deus, eu te dou de graça. Se você quiser um CD, você precisa pagar, porque, obviamente, os CDs não caem do céu, tem um certo custo para nós, e esse custo é repassado. Mas o restante, você pode assistir na internet de graça. Você e o resto do mundo que entende português. Que palavra! Quantos aqui foram atingidos por aquela palavra? Eu sinceramente, eu estava em crise naquela cadeira ali, falei, meu Deus, é verdade, meu Deus. A segunda noite foi um pouco mais corrida, né? O pastor Odilon falou muito rápido, eu nem lembro muito bem o que ele falou, mas eu quero assistir de novo. Porque realmente ele estava muito apressado e acabou, eu também estava num filme diferente, eu não peguei, estou esperando eu chegar no site para eu assistir de novo. Mas, queridos, meu Deus, fala para a pessoa que está ao seu lado, sábado de manhã. Eu quase desmaio quando eu falo sábado de manhã. Pastora Angélica, meu Deus do céu, sábado, meu Deus, quantos estiveram aqui sábado de manhã? Posso te perguntar uma coisa? Que foi isso, meu Deus? Não, sério, eu não estou brincando não. Que foi isso, gente? Se eu fosse 2% mais emocional, eu teria deitado aqui no chão e chorado o tempo todo. Que palavra, meu Deus do céu! Que foi isso? Quantos concordam comigo? Quantos estiveram aqui sábado de manhã e podem concordar com isso? Aquilo, meu Deus, raramente em 25 anos, ouvindo Billy Graham, Reinhard Bonnke, o apóstolo Ari Caetano, um monte de gente famosa, famosíssima, meu Deus do céu, meu sonho um dia ouvir uma pessoa dessa. Estavam pregando no nível que a pastora Angélica pregou aqui no sábado de manhã, meu Deus. É verdade, eu falo a verdade. Eu tive a difícil tarefa de pregar depois dela. Ainda bem que teve intervalo, porque as minhas pernas estavam bambas. Sério. Sabe por quê? O impacto. Palavras tão simples, mas eu fui muito impactado. Aliás, 2 semanas atrás, a pastora Angélica estava aqui em cima e eu também. Quem senta ali naquela área, desde quando, eu sei que eles olham para mim, eles me viram assim, ó, babando. Que palavra que essa mulher tem liberado, não é verdade? Pode procurar. Eu, seu pastor, eu te libero para você, em outras igrejas, para você procurar, por favor, procure.
Procure. Não é à toa que às vezes as pessoas têm que dar as suas voltas, depois voltam, poxa, pastor, o senhor me recebe de volta. Porque eu procurei. Depois, foi muito ruim eu falar de mim, né? Mas eu não estou falando de mim. Eu aprendi uma coisa com o pastor Odilon. Nós fomos pregar lá na igreja dele. E depois de uma pregação que eu preguei, ele chegou para mim e falou: Ralph, mas que palavra! Eu já sei. Fala mais. Aí ele falou assim: Ralph, está bem nítido. Essa palavra não veio de você. Só pode ter sido o Espírito Santo. Falei: poxa, obrigado pela parte que me toca. Mas é verdade. Então, no sábado de manhã, Deus me deu uma palavra que é para revolucionar o deleite de Deus. Por favor, está tudo no site, semana que vem já está no site, de graça. O apóstolo Ari falou sobre a boa semente, no sábado à noite, terminou aqui no domingo passado. E quando a gente pensou que acabou, veio o pastor Sabá. Você estava aqui na terça-feira? Deus! Quantos tiveram uma vontade de sumir? Me deu vontade de ficar atrás daquele vaso ali, me esconder para ninguém, nem Deus me ver. Por quê? Quantos foram atingidos por aquela palavra de terça-feira? Meu Deus, eu saí em crise. Mas é ruim porque eles ficaram na nossa casa, que é muito bom. Mas a gente tem que fazer sala, não é verdade? Depois tem que dizer: tudo bem. Mas por dentro estava assim, parecia que eu passei por meio de um triturador, assim, que faz carne moída. E alguém depois fez para sair tudo. É sua atitude que determina a sua altitude. É a sua atitude que determina a sua altitude. E tudo isso em 6 dias, meu Deus. Em 6 dias. Eu já falei para a Lisa, sabe uma coisa? Eu, na toda sinceridade, eu acho que esse ano não precisa mais de pregação. Sério? Eu nem sei o que eu vou pregar os próximos meses. O que mais eu vou falar? Igual a Gisele falou. A gente fala sempre da mesma coisa de uma forma diferente. A gente inova. O que o pastor Odilon ensinou para a gente? Inovar é fazer a mesma coisa de uma forma diferente. Todo domingo nós fazemos a mesma coisa de uma forma diferente. Mas sabe, eu estou terminando com a introdução. Não, estou terminando a mensagem. Primeiro passo, ser atingido. Se deixar atingir, é assim que se fala? Pela palavra. Você tem sido atingido pela palavra? Graças a Deus, na terça-feira, tantas pessoas, eu vi pessoas aqui na frente, assim, com muita sinceridade na presença de Deus. Eu falei: Deus, eu não me aguento mais, por favor, faz alguma coisa na minha vida. Glória a Deus, porque ser atingido é o primeiro passo. Mas o segundo passo: irmãos, o que faremos? A coisa tem que tomar atitude. Eu te pergunto, tão atingido que nós fomos na terça-feira, sua vida de oração mudou de lá para cá? De fato, assim, mudou alguma coisa no seu dia a dia? Ou você foi assim, pum, o UFC, bom, foi atingido na cabeça, um chute frontal, pum. Você ficou nocauteado: meu Deus, o que é isso, rapaz? Aí foi para casa, meio tonto. Na quarta-feira, continua tudo a mesma coisa. Irmãos, o que faremos? Porque tem que se fazer alguma coisa. Mas está entendendo?
E queridos, eu sou o primeiro. Eu sempre falo que o que eu estou falando aqui, normalmente eu estou transmitindo o que o Espírito Santo falou comigo primeiro. Por isso me deu vontade de sumir. Não porque eu não oro, eu oro bastante. Mas eu sei que é a minha atitude que vai definir a minha altitude. Eu sei que eu tenho que me planejar, preparar para o futuro. Quantos sabem que você tem que se preparar para o futuro? Ele não vai cair do céu, não. Eu preciso me preparar para ele. Quando ouviram isso, Atos 2:37, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? O que faremos? Feche teus olhos, vamos orar. Deus, estamos na tua presença, tão gratos, mas tão gratos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem ministrado. O Senhor sabe que eu não estou enaltecendo aqui a nossa igreja. O Senhor não tem nada a ver isso. Nada a ver mesmo, Deus. Mas eu estou te agradecendo, porque tudo é do Senhor, para o Senhor e por meio do Senhor. É bem verdade o que o pastor Odilon me falou. Está bem nítido, está bem claro. Isso não pode vir de um homem, não pode vir de uma mulher. Não é um grupo de pessoas que consegue fazer isso. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor pertence somente a Ti, Jesus. Toda a unção vem do Senhor. Não é nossa inteligência, não é nossa sabedoria, nada que nós podemos produzir. É o Senhor que está fazendo. E que riqueza o Senhor tem derramado sobre nós. Senhor, é mal assim digerir a palavra ainda, já vem a próxima. Já vem a próxima paulada, meu Deus. Paulada num bom sentido, Senhor, porque eu quero mais, e mais, e mais, e mais. Mas eu não quero só conhecimento. Eu não só quero revelações. Eu não quero apenas palavras tremendas. Mais informação. Eu quero é crescer, Senhor. Eu quero ouvir e praticar. Eu quero sim, Senhor, ser atingido pela Tua palavra. Mas eu quero ver a minha vida de oração mudar a partir de quarta-feira. Eu quero ser atingido, como a Gisele falou, das ministrações do pastor Arão. Mas, Senhor, eu quero ver na prática, na minha área financeira, algo mudar, meu Deus. Não quero só receber informação, prosperar é crescer naquilo que se tem. Amém, sei, que bom, aprendi. Eu quero experimentar a prosperidade bíblica na minha vida. Nós somos conhecedores de tanta coisa, meu Deus. Quantas vezes eu me sinto igual a essa pedra que fica deslizando sobre as águas. Eu toco a água e levanto de novo, vou para tocar de novo. Hoje é domingo. Terça já tem outra palavra, meu Deus. Uma semana atrás o apóstolo liberou uma palavra tão poderosa aqui sobre boa semente. 2 semanas atrás o pastor Angélica, meu Deus, ela estava pregando aqui e todos ficaram maravilhados. Irmãos, o que faremos? Diante dessas coisas, o que faremos? Fazer. O que eu vou fazer, Deus? O que
que eu vou fazer com entendimento, com conhecimento, que quem busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, pode esperar do Senhor que todas as outras coisas possam ser acrescentadas. Eu sei este versículo de cor, meu Deus. Eu sei que ele está escrito em Mateus 6,33, mas esse conhecimento, irmãos, o que faremos? Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei disso. Eu sei como eu deveria administrar minhas finanças. Eu sei como deveria criar meus filhos. Eu sei que não deveria fazer isso. Eu sei que deveria fazer outras coisas. Mas, irmãos, o que faremos? O que faremos? Porque algo tem que ser feito. Eu sei, eu estou careca de saber. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Meu Deus, estou ouvindo essa frase faz mais que uma década. Irmãos, o que faremos? Porque as nossas vigílias continuam vazias. Porque continua sendo uma luta o tempo de oração. Irmãos, o que faremos? Irmãos, o que faremos? Senhor, eu faço ainda uma oração mais sincera e mais profunda, Senhor. Nos guarda de passarmos conhecimento adiante. Apenas o conhecimento. O Senhor não julgou ninguém sobre a face da terra, a não ser as pessoas que ensinaram os outros a fazerem coisas que eles mesmos não fizeram. Pessoas que sabiam, mas não praticavam. O Senhor chamou essa turma de sepulcros caiados, arrumados por fora, podre por dentro. Oh Deus, eu não quero fazer parte dessa turma, meu Deus. De fechar a porta da entrada do céu para os outros. Nós não entramos e não deixamos os outros entrar. Meu Deus. O que faremos, irmãos? O que faremos, irmãos? Irmãos, o que faremos? O que colocaremos em prática? Se essa palavra de alguma forma atingiu você, eu te convido você reagir a ela agora. Não pensa ainda no salgado, no refresco, não faça isso. Não pensa nas pessoas que você precisa conversar depois do culto. Não pensa na roupa que está na sua casa, não pensa em nada, deixa a palavra de Deus te atingir. Que essa ação do Espírito Santo possa gerar dentro de você uma pergunta, porque pergunta demonstra interesse. Irmãos, o que faremos? Ore ao Senhor. Nós servimos um Deus que jamais, nenhuma vez, nunca rejeitou uma oração sincera, por mais singela, por mais simples, por mais português errado, por mais que palavras que são tão simples. Ele jamais rejeitou uma oração sincera, e Ele vai agir de uma forma sobrenatural na sua vida.
Deus viu a aflição do coração de Ana, mãe de Samuel. Apesar que nem palavras saíam da boca dela, mas no coração dela estava tão aflita. Senhor Deus, faz na minha vida. E Deus ouviu aquela oração. Não era uma oração de palavras bonitas, santas, evangélicas, mas eram palavras tão simples, mas tão sinceras. Oh Deus, Deus. Deixa Deus falar contigo. Deixa Deus falar contigo. Fala para Deus dos seus anseios, da sua vontade, do seu desejo. Se você quer servir a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, se você quer que Ele seja o seu dono da sua vida, do seu futuro, quem sabe da sua família, dos seus filhos, do seu futuro casamento, consagra-se ao Senhor, entrega a tua vida para Ele.